Na aula de hoje, o nosso estudo será sobre o Salmo 32. Gostaria de convidá-lo a fazer a leitura. A palavra de Deus diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpas e em quem não há hipocrisia. Enquanto a minha alma, escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois o dia e a noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como um tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não te atingirão. Tu és o meu refúgio, tu me preservarás das angústias e me cercarás das canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou como o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedeçam. Muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Meus irmãos, esse é o salmo que Davi escreve depois de confessar a Deus os seus pecados de adultério, homicídio e dissimulação. Essa referência você pode acompanhar na história de Davi no livro de 2 Samuel, do capítulo 11 ao capítulo 12. No Salmo 51 também traz um processo de confissão de pecados e súplica de perdão, sendo que no versículo 13, Davi faz um voto solene de compartilhar com os outros essa experiência que havia lhe custado tão caro, e esse salmo é uma parte do cumprimento dessa promessa. O Salmo 32 é usado pelos judeus no final da comemoração anual do dia da expiação. É o dia de ver a graça do Deus poderoso, o pecado de todo Israel sendo retirado. É conforme costume judaico e calendário eclesiástico. Deve ser lido sempre na quarta-feira de cinzas. O próprio apóstolo Paulo cita os versículos 1 e 2 em Romanos capítulo 4, do versículo 7 ao 8, como parte da sua argumentação em favor da salvação exclusivamente pela graça, sem a obra da lei. A bem-aventurança que Paulo cita em sua carta aos Romanos nos mostra a comunhão com Deus e tudo aquilo que os acompanha, bem como a salvação, que não são adquiridas mediante as obras, mas são o efeito do dom do perdão por causa da obra de Cristo. E não por causa da nossa obra, que somos justificados. João Calvino também faz uma citação em seu comentário do Salmo 32, o versículo 1 ao versículo 2. Ele afirma que esta é a plena definição da justiça da fé, como se o profeta dissesse: os homens, pois, só serão bem-aventurados depois que forem gratuitamente reconciliados com Deus e reputados por ele como justos. Neste Salmo de Davi, fala de 4 casos básicos sobre o pecado e o perdão que devem ser compreendidos por todos os crentes. E o primeiro que nós vamos falar hoje é a respeito da maravilhosa bênção da aceitação, dos versículos 1 e 2. Em vez de começar com uma lista dos seus pecados, Davi inicia o salmo com um cântico de louvor. A primeira bem-aventurança do salmo está relacionado aos obedientes, Salmo 1:1. Enquanto esta que estamos estudando abençoa os desobedientes perdoados. Em termos de cronologia, a experiência de Davi de perdão ocorreu bem depois de os pecados terem sido omitidos e eles ter encontrado perdão em Deus. O versículo 3 e 5, porém, uma vez que ele passou a desfrutar da liberdade do perdão, Davi não pôde esperar para proclamar essa maravilhosa bênção. Por isso, meu irmão,
Se temos aceitação de Deus, não importa que mais nos aconteça, o termo transgressão, citado por Davi, refere-se a passar dos limites e a rebelar contra Deus. Davi conhecia muito bem os 10 mandamentos e sabia que proibia o adultério, o homicídio e a falsidade. O pecado diz respeito a errar o alvo e não a viver dentro dos padrões determinados por Deus. A iniquidade ou culpa, citado no verso 2, quer dizer distorção e descreve o que acontece no caráter do pecador. Davi tentou encobrir seus pecados e fingir que não havia acontecido, mas o Senhor disciplinou até ele confessar que havia pecado. Esses termos voltam a aparecer no versículo 5. Não podemos deixar de citar também o verbo perdoar, na qual quer dizer remover um fardo, sendo que o perdão é retratado pelo bode expiatório no dia da expiação. O animal simbolicamente carregava os pecados do povo para o deserto, Levíticos 16, 20 a 22. Como a história de Adão e Eva em Gênesis 3:8, Davi tentou encobrir os seus pecados, mas não foi bem sucedido. Trata-se de um expediente que nunca funciona, pois quando Deus descobre os pecados que confessamos, esses são lançados fora para nunca mais serem vistos. No dia da expiação, o sumo sacerdote aspergia o sangue dos sacrifícios sobre o propiciatório e com isso cobria os pecados que o povo havia cometido. O termo atribuir tem o sentido de imputar e nesse caso é usado como um termo de contabilidade que significa colocar na conta, acrescentar ao registro. Quando confessamos os nossos pecados, Deus ele cancela a dívida e renova de seu registro lá. Essas dívidas não conta mais por causa de Cristo Jesus, porque ele pagou o preço por nós. O seu sangue limpa todo o registro, bem como o coração do transgressor. O perdão do Senhor é sem dúvida alguma motivo para cânticos, mas infelizmente muitos cristãos não dão devido valor a essa bênção. No segundo ponto, nós vamos ver a alucinação e a incerteza de Davi, dos versículos 3 ao versículo 4. Nesta parte do Salmo, Davi conta a própria história e admite abertamente que foi insensato ao tentar esconder os seus pecados durante quase 1 ano. Com isso, tem uma frase do Charles Spurgeon que fala: Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso. John Donne escreve: o pecado é uma serpente e aqueles que o encobrem mantêm aquecido esse réptil venenoso para que possam picar com mais violência e espalhar o seu veneno e maldade de um modo mais eficaz. O Senhor disciplinou Davi durante quase 1 ano e o fez infeliz até que o rei parou de mentir. Humilhou-se diante de Deus e confessou seus pecados. Essa disciplina não é como aquela que um juiz que castiga um criminoso. Antes é como a disciplina de um pai amoroso que trata de seus filhos desobedientes, a fim de conduzi-los por sua própria vontade ao arrependimento. De acordo com Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 13, a disciplina de Deus é prova de que Ele nos ama e está verdadeiramente interessado em nós como filhos. O que aconteceu com Davi durante esses meses tão difíceis? Já se perguntou? Dentre outras coisas, a sua saúde se deteriorou e é provável que tivessem cerca de 50 anos de idade quando desobedeceu ao Senhor. Mas começou a se sentir e aparecer um homem idoso e enfermo. Ao contrário de antes, as suas forças e disposições habituais, as dores constantes por todo o corpo, o faziam gemer. A mão de Deus pesava sobre ele e ao invés de se sentir forte e revigorado, estava debilitado, murcho, como uma planta durante a estação seca. De qualquer modo, sua aflição era intensa, pois sua consciência o acusava, sua mente estava repleta de preocupação. Quando serei desmascarado? E o seu corpo se encontrava enfermo. Mas a dor vale a pena,
pois conduziu de volta ao Senhor. Meus irmãos, espero que esteja compreendendo o nosso estudo, porque no terceiro ponto nós vamos ver no Salmo o duro caminho do livramento de Deus para Davi, do versículo 5 ao versículo 7. E nós percebemos nesse texto que o Senhor enviou o profeta Natã para confrontar Davi com seus pecados e lhe transmitir a mensagem do perdão de Deus. A confissão de Davi, pequei contra o Senhor, foi respondida com a declaração por Deus, também o Senhor perdoou o teu pecado. O rei não precisou fazer penitência. Tudo o que teve que fazer para que o Senhor perdoasse foi confessar sinceramente os seus pecados, como está em 1 João 1,9. O fardo da transgressão foi removida, a dívida foi cancelada, o que estava distorcido se endireitou e o Senhor não registrou os pecados de Davi. Em vez de nos imputar nossos pecados, o Senhor coloca em nossa conta a retidão de Cristo, nos aceitando em sua família por meio do seu Filho. Davi não ofereceu qualquer justificativa. Ele admitiu que havia pecado e que era culpado diante de Deus. Meus irmãos, a culpa é para a consciência, é para conscientizar aquilo que a dor é para o corpo. Ela nos diz que algo está errado e deve ser tratado. Do contrário, as coisas podem piorar. A promessa aplica-se a todos os homens piedosos, ou seja, os escolhidos, o povo de Deus, conforme Salmo 4,3. E devemos confessar os nossos pecados imediatamente, no momento em que os descobrimos e enquanto Deus pode ser encontrado. Temos que aprender que o perdão de Deus não é algo negativo. O Senhor acrescenta bênçãos maravilhosas para nós, principalmente para nos ajudar em nosso caminho rumo à recuperação. Davi trocou seus esforços para esconder os seus pecados por um esconderijo no Senhor. Deus removeu as suas tribulações e colocou um muro ao seu redor. Mas será que Davi merecia essas bênçãos? Será que você merece? Claro que não, meu irmão. Nem nós também. Porém, essa é a graça de Deus que se encontra em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nas palavras de Alexander McLean, o beijo do perdão do Senhor remove todo o veneno da ferida. Isso não significa que Davi não sofreu com as consequências de seus pecados. Deus nos perdoa, mas em sua soberania ele diz: você terá de ceifar aquilo que semeou. Batseba concebeu e deu à luz a um filho, mas o bebê logo morreu. Aminon, filho de Davi, ele estuprou a sua meia-irmã, Tamar, no livro de 2 Samuel, capítulo 13. E logo depois ele foi morto por Absalão, outro filho de Davi. Absalão também tentou estuprar e usurpar o trono do pai e foi morto por Joabe, no livro de 2 Samuel, capítulo 14 ao capítulo 18. Quando Davi estava próximo da morte, seu filho Adonias tentou usurpar também o trono de Salomão, no livro de 1 Reis, capítulo 1. E logo também foi morto. Mas Davi enfrentou todas essas calamidades com a ajuda unicamente e exclusivamente de Deus e viveu também o suficiente para juntar o material necessário para que o seu filho, Salomão, o seu segundo filho de Betseba, construísse o templo. Depois que Davi foi perdoado e restaurado, ele dirigiu seu santuário para adorar o Senhor. E lá com os outros adoradores, foi cercado e cantos de livramento, ou seja, de louvores a Deus por sua misericórdia. Em nosso último ponto, nós vamos ver no Salmo a alegria em obedecer a Deus, nos versículos 8 e 11. Nos versículos 8 e 9, Deus fala a Davi, garantindo o seu servo que a alegria da salvação iria lhe restaurar, se ele obedecesse ao Senhor e andasse nos seus caminhos.
O raciocínio correto de Davi o havia colocado em sérios apuros. Ao contemplar Betseba, desejá-la e em seguida cometer adultério e matar o marido dela, Davi acreditou que estava agindo como um homem livre, mas para Deus, ele estava agindo como um animal. Não se esqueça que somos feitos à imagem de Deus, mas quando escolhemos deliberadamente nos rebelar contra a lei de Deus, contra a sua palavra, decaímos até uma condição que algumas traduções mais antigas da Bíblia chamam de bestial, estúpida. Davi precipitou-se como um cavalo e tentou depressa esconder os seus pecados como um animal. Mas Deus o ensinaria a sua palavra e o mantendo sobre a sua vista, o cercando de misericórdia. Quando se juntou aos outros adoradores no santuário de Deus, no versículo 1 e 2 do Salmo, Davi começou seu cântico com um anúncio jubiloso de que Deus o havia perdoado. Agora, encerra o Salmo exortando os outros fiéis a celebrar com ele a alegria do Senhor. Alegrai-vos, regozijai-vos, exultai. Anos depois, seu filho Salomão escreveria: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, conforme em Provérbios 28:13. Que Deus te abençoe através desse estudo, através dessa palavra, e que essa palavra possa vir de encontro ao seu coração nesse dia de hoje, nesse domingo. Qualquer dúvida, estamos aqui. Você pode ver as outras gravações, outros estudos a respeito dos Salmos, e que esse estudo, que essa coletânea de estudo maravilhosa possa ir de encontro ao seu coração. Meu irmão, que Deus te abençoe. Espero você hoje às 18 horas para o nosso culto aqui. Dia dos Pais, você papai, espero você mamãe, você também pode vir e celebrar e junto nós possamos adorar esse Deus maravilhoso que nós acabamos de aprender através do Salmo 32, a misericórdia do Senhor se renovando. E eu queria orar com você e por você neste momento. Então você que está me assistindo, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela palavra de hoje, obrigado pelo estudo de hoje, obrigado por aquilo que nós falamos, que o Senhor possa vir de encontro aos nossos corações. Abençoe cada vida que tem participado desse estudo, ó Deus, cada família, que isso possa trazer edificação para os lares em tempos tão difíceis que estamos vivendo. E através dessa história de Davi, através deste Salmo de Davi, que possamos ver a restauração, o quão é bom confessar os nossos pecados. E nesse momento, ó Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados. Queremos confessar diante do Senhor os nossos erros, as nossas transgressões, ó Deus, aquilo que tem desagradado o Senhor, aquela idolatria, aquele ídolo que nós não largamos, que o Senhor nos ajude a largar, para que possamos ter um coração abertos e livres para adorar o Senhor com integridade e sinceridade, ó Deus. Assim eu oro ao Senhor, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.